Ô, meu nobre, tudo bem? Tudo bem, doutor Mesomo? Ô, meu amigo, que Família tá bom falar bem? com você, tudo tranquilo. Faz Sabe tempo que que a gente não se hoje, encontra ao vivo, né? pois é, É. infelizmente, mas sabe que hoje eu estava em reunião com uma amiga, uma advogada, Aham, e é até bom que o seu irmão Adriano acabou de entrar aí, e aham, aí ela viu a divulgação, né, que eu compartilhei lá no History, e ela falou assim: Pedro, eu tive aula com o Adriano Mesomo, será que ele é aham, irmão do Rodrigo? Eu falei, aham. é, é um irmão do Rodrigo e um querido amigo meu também. Tá Então manda certo, tá aí já um certo. abraço para ele, para a família toda. Maravilha, maravilha, maravilha. E você, meu amigo, como é que você tá? Eu estou bem, graças a Deus, na luta do dia a dia. Antes que Vo- você me vo- pergunte, não sou candidato, Ah, não é? serei Você... candidato. Puxa Esse, vida, puxa vida. manda um abraço aí para o Clóvis também, seu pai. Opa, Esse que entrou aí agora na live. aham, Mas aham. essa dura pena aí eu te dou de presente. Não sei se você vai ser candidato. Então, tô desejando sorte a todos os meus amigos que são candidatos e Tá espero que todos certo, sejam eleitos, que eu quero tá realmente ver a certo. mudança nesse país. Tá certo, tá certo. Mas por que que você decidiu que nessa eleição não vai ter o desafio de uma candidatura? Rodrigo, é muito melhor ajudar meus amigos do que eu ser o candidato, né? Vai começar por aí. E segundo, depois de 10 anos diretos, focados 100% na política praticamente, né? Nós nos Aham, conhecemos pela política, e você é aham, um cara que eu levo com muita estima pela minha vida toda, por toda a minha vida. Chega um momento que não é desistência, é bom sempre deixar isso bem claro, uhum, uhum, mas é um momento de respiro para poder futuramente, quem sabe, seguir adiante em uhum, candidatura. uhum. Fazer política, Rodrigo, não é só ser candidato, você sabe muito bem disso. Sim, sim, Você vem claro, claro. fazendo política há muito tempo e da boa política. Você já foi Uhum, uhum, candidato, acho que 2 vezes, e você, fora da política eleitoral, eh, você fez muito mais que muitos eleitos. Que uhum, você uhum, pregou e continua brigando por um tema que eu pessoalmente acho fundamental. uhum, Como você uhum, mesmo fala, o Pacto de São José diz, e eu lembrei muito disso quando eu estive em São José, na Costa Rica, faz 2 semanas atrás, quando você, em diversos momentos, me falava da candidatura independente. E que eu uhum, sempre busquei tentar te apoiar dentro uhum, do que fosse possível para mim. uhum, Mas a gente precisa articular que pessoas boas sejam eleitas e que pessoas boas também estejam lá de fora. uhum. Porque não adianta todo mundo estar dentro ou todo mundo estar fora, porque senão o mal vai estar onde o bem não estiver. Exatamente. Então, Aham, minha decisão esse ano aí fui convidado ano passado para ser vice-presidente do JOSA, né, do José Antônio Nascimento Brito, lá na Associação Comercial. uhum, E, e esse ano nós reativamos o Conselho de Jovens Empresários, de jovens, não só uhum, empresários, antigamente eram jovens empresários, já foi de jovens empreendedores, mas agora nós temos também de jovens lideranças, porque jovens líderes estão uhum, perdidos, essas lideranças acabam uhum, sendo, tendo a sua falta sentida pela sociedade no futuro. Então, quem uhum, hoje é o nosso grande líder, uhum. realmente que nos inspire? Lacerda já se foi faz muito tempo. Sim. Então, hoje, inclusive, hoje de manhã, literalmente hoje, eu tive a E, felicidade e- de encontrar o Mauro Magalhães e, estando junto, o Carlos Portinho, que é senador e uhum, tem feito um uhum, brilhante trabalho no Senado. uhum, uhum. E falar em Lacerda, perdemos recentemente Sandra A Cavalcante, Sandra, né? Sandra querida Sandra. Cavalcante, eu até fiz uma postagem historiando alguns dados da biografia da Sandra Cavalcante e fiz um certo modo de relação da Sandra com a Margaret Thatcher. Né? A Uhum, Sandra Cavalcante ela foi o mais próximo que nós tivemos aqui de uma Margaret Thatcher, no sentido de uma liderança feminina
forte, capaz, preparada, Com articulada, certeza. com posições firmes à direita, né? Ah, e realmente é uma perda muito grande, né? A Sandra Cavalcante nos deixa aí aos 96 anos, foi uma batalhadora, Ela batalhou, trabalhou junto com meu enfrentou, pai, né? né? Então, meu pai e ela Ah, trabalharam juntos. opa, que legal, É. que Meu bacana, pai que foi bacana. secretário, foi assessor privado do Lacerda. Então, meu Aham, pai era bacana. desse grupo, Sandra, Mauro. Então, meu pai já tem 82 anos, graças a Deus está muito Aham, bem aham. fisicamente, Ele deve ter de atuado cabeça e junto tudo. também com o Arthur Rios, que era Não dessa sei. mesma época. Certamente. Eu fui. Arthur Rios, já falecido, né? Também já com idade bastante avançada. Mas Arthur Rios foi contemporâneo ali da Sandra Cavalcante, o Carlos Lacerda trabalhou junto no governo da Guanabara, e eu tive o privilégio de ser aluno do Arthur Rios na UFRJ. À época, ele lecionou a cadeira de Direito Político, era o nome da Legal. cadeira à época. Eram, na verdade, duas cadeiras, né? Direito Político 1, Direito Político 2. O Direito Político 2 foi com eles, e Sociologia Jurídica também foi com ele. Sociologia Legal. Jurídica também. Legal. Mas enfim, isso já estou E, falando de 30 anos atrás, vamos falar de coisas mais atuais. para ser sincero, há 30 anos atrás eu ainda não tinha nem nascido, hein, Rodrigo? Então, não quero parecer o garotão aqui, mas há 30 Não, anos atrás eu não estava aqui ainda. tá certo, não tinha chegado Estou ainda no não. ano do meu 30, mas Opa, ainda não. mudança de década, tá Ainda certo. faltam 5 meses, literalmente hoje, 5 meses. Mas me conta uma coisa. Bom, primeiro, essa live, além de ser uma live com um amigo, é uma live com um internacionalista, né? Então, pela primeira vez, estou fazendo uma live com um internacionalista. E antes da gente passar aos tópicos mais locais aqui da nossa política no Brasil e no Rio de Janeiro, eu só queria colher rapidamente com você qual é a tua leitura do cenário na Rússia, Ucrânia, enfim, no conflito. Você que tem formação na área portanto, compreende as relações internacionais, como é que você, rapidamente, sem a gente se aprofundar, até porque não é o foco da nossa conversa, mas aproveitando o teu conhecimento aqui, como é que você visualiza aí esse conflito? Vou começar te respondendo usando um comentário do Juan. O Juan é um jovem que eu não sei se ainda está na política da Venezuela, mas conheci ele nas juventudes partidárias da Venezuela, na minha última viagem à Venezuela, como você sabe, a minha mãe é venezuelana. E aí ele botou uma frase aqui que fala bastante. Para entender o futuro, tem que conhecer o passado. Então, toda aquela região, Ucrânia, Rússia, sempre esteve em conflitos. Não é uma coisa de um mês atrás que o Vladimir Putin acordou e decidiu, vou invadir. Não, isso certamente já estava sendo organizado faz muito tempo também, quiçá um ano e meio, quiçá 2 anos. A Rússia já tinha invadido outras regiões lá da Europa, né? Já tinha a Crimeia, um exemplo claro, de poucos anos atrás, e ela já vinha tentando monopolizar toda aquela região para ela novamente. A gente sabe que o Putin tem um projeto megalomaníaco, onde ele quer, dizem alguns, recriar uma nova União Soviética, talvez não no espectro ideológico, mas sim no espectro territorial. Então, ele tem feito esses movimentos já faz bastante tempo, e eu vou te dar um palpite muito meu, tá? Essa guerra tá saindo muito cara para a Rússia financeiramente falando. Então, acredito, Rodrigo, que até o final do mês deve ter uma parada aí nos ataques, nas invasões. A não ser que ele veja que ele vai sair muito por cima.
Aí, obviamente, Uhum. ele vai até o final. Uhum. Mas os grandes eh, milionários, né, os bilionários russos, já estão há muito tempo, e sabemos disso, pressionando Uhum. o fim da guerra, da invasão à Ucrânia. Eu Uhum. acho que a Uhum. Ucrânia está certíssima em toda a resistência que tem feito, ok? E tem me surpreendido tudo que eles têm conseguido resistir. Acho que é eles, outro dia, umas 2 semanas atrás, afundaram um navio de guerra deles numa das cidades do sul da Ucrânia, se eu não me engano, foi no sul da Ucrânia, para que os russos não tomassem, sequestrassem esse navio. E é muito difícil você tomar uma decisão dessa, porque ali vão milhões e milhões de dólares. Então, eles realmente estão resistindo, eles não estão guardando esforços, e tenho ficado admirado com a resistência ucraniana contra os russos e tudo que o Putin tem feito, sequestrar prefeitos, é, não respeitar os corredores humanitários, tudo isso tem sido assim, realmente dá para concordar em algumas coisas que o Biden diz. Eu acho que ele realmente é um criminoso de guerra. Na verdade, quando a gente observa isso, os sinais já começam a aparecer, né? Quando você tem hoje o Putin, agora na parte da tarde, fez um discurso sobre uma quinta coluna, né? Uma expressão que eu não escutava já havia muito tempo, né? Uhum. Uma quinta coluna, na verdade, isso decorre lá da Guerra Civil Espanhola, né? E, em suma, a expressão quinta coluna, para quem nos escuta aqui, diz respeito à traição, diz respeito enfim, a grupos que simulem apoio enquanto tentam te derrubar, né? Uhum. É, e ele, no discurso de hoje à tarde, mencionou que começaria um trabalho de expurgo da quinta coluna russa, né? Ou seja, na verdade, então já temos aí sinais de que por dentro começa a faltar apoio ao, Exatamente. ao Putin, né? E ao mesmo tempo Exatamente. nós vamos observando que ele repete agora na Ucrânia a tática que ele deu suporte na Síria, na destruição da infraestrutura e principalmente na destruição de moradias, né? Uhum. Quando a gente observa ali o cenário da guerra na Síria, e você tem ali a repetição dos ataques sistemáticos a estruturas civis, né? Com certeza. Isso promove um terror na população e, enfim, a possibilidade de caracterização aí de crimes de guerra é factível, é muito real, né? Uhum. Mas, enfim, bom saber aí da tua leitura desse cenário. E vamos ao que nos move nesse bate-papo, que é a política nacional e a política estadual. Eu queria colher de você estes dois cenários, né? Como é que você está vendo, você que, como bem mencionou, os últimos 10 anos esteve envolvido em candidaturas e na vivência partidária, como é que você está vendo o cenário da corrida presidencial, como é que você está vendo a dinâmica dessa disputa Bolsonaro-Lula e uma possibilidade de terceira via, se é que existe, né? Para depois a gente conversar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro. Bem, Rodrigo, eu acho, eu tenho falado, só antes de eu fazer um comentário aqui do Gabriel, aí, ó, um herói das candidaturas independentes, isso não foi combinado não, hein? Então, Ô, grande falando de você. Gabriel, opa! Eu Então, fico sem óculos aqui, eu não consigo ler muito, mas agora, que maravilha! Tudo bem, meu nome? Temos que fazer a nossa live, Gabriel. Temos que fazer a nossa live. Vou então, entrar em contato para a gente marcar. Gabriel é editor do Boletim da Liberdade, merece um salve aí, porque tem trabalhado intensamente pela liberdade.
através do jornal dele. Mas, enfim, não estou aqui para fazer jabá, mas já fiz o jabá sobre o Boletim da Liberdade, assim, com todo o seu respeito e a sua licença. Mas, Rodrigo, eu tenho falado bastante de uma teoria que eu tenho, e muita gente tem concordado, não sei com a sua visão. Acredito que o Lula não será candidato, ok? Isso para surpresa de muitos. Aqueles que acompanham menos a política partidária, o dia a dia, né, de Brasília, ainda falam para não, ele vai ser candidato, com certeza. Os petistas, então. Aí, quando eu falo a seguinte teoria para complementar, se o Lula fosse candidato, o PT já estaria na rua com ele. E o Lula não está indo para a rua e o PT muito menos. Eles têm um receio, eles têm medo da rejeição da população em geral. E isso está se apresentando a partir de agora nas pesquisas. E aqui eu não estou defendendo um lado, nem criticando o outro, só estou fazendo uma análise do que tem acontecido, ok? O Bolsonaro está começando a crescer e o Lula está aqui, ó, estagnado. Então, tentar fazer reto aqui, que a câmera não está reta. Então, assim, daqui a pouco o Bolsonaro vai começar a bater na estagnação do Lula. Isso as pesquisas já estão mostrando essa tendência, que até maio, junho isso pode acontecer. Então, uma terceira via, quem seria Eduardo Leite pelo PSD? Não sei, não acredito que nessa altura do campeonato, dia 16, faltando aí pouco mais de 2 semanas para fechar a janela de filiações, que seria, se não me engano, dia 2 de abril, ele vai ser candidato a presidente pelo PSD. O Eduardo, se ele estivesse na época que ele perdeu as primárias do PSDB e para o PSD, acredito que ele teria conseguido subir e alavancado um terceiro nome, ou pelo menos estaria entre terceiro e quarto lugar. Hoje ele deixou abafar o nome dele, né, nas pesquisas, etc., a nível nacional. Então, acho que ele acabou sendo prejudicado com tudo isso. Dizem muito do Moro. Acredito que o Moro já está reconhecendo, já ouvi, inclusive, falar que o Moro pode desistir para vir candidato ao Legislativo, seja deputado federal ou seja senador pelo Paraná. Não sei se o Moro vai aguentar uma campanha presidencial até o final da campanha em outubro. Não vou comentar aqui de André Janones, porque realmente, para mim, é outro que não vai ser candidato. Só está jogando o nome para o ventilador para tentar aumentar o seu nome no seu estado. Se eu não me engano, ele é de Minas. E aí, se for candidato, é para colher algo mais na frente, no futuro. Luiz Felipe Dávila, admiro muito a capacidade de análise do Felipe Dávila pelo Novo. Ele foi fundador do CLP, para quem eu já prestei consultoria 3 anos atrás. E ele realmente é um cara muito, muito, muito preparado. É um brasileiro que realmente estuda e tenta ir a fundo nos problemas do Brasil. Mas tem 2 coisas contra ele, que ele poderia ter revertido isso com mais tempo. Primeiro, que ele não é conhecido a nível nacional, e segundo, que é o Partido Novo, que já está criando uma rejeição a nível assim, nacional também. Tem muitas brigas internas que os próprios filiados acabam ficando decepcionados com o partido. Então, não considero que o Felipe consiga alavancar. Inclusive, há correntes dentro do Novo que dizem que o Novo pode vir apoiar o Moro, caso o Moro caso seja candidato a presidente. E caso não apoie o Moro ou qualquer outro candidato, eles defendem que o Felipe seja sim candidato para ficar lá no debate na TV, que eles têm direito a ir para o debate, e ficar repetindo 30, 30, 30 técnicas de campanha, né? Levantar as pautas liberais do Novo, e assim que eles possam tentar aumentar a bancada federal, que hoje conta com 7, 8 deputados federais. Obviamente, a gente está falando tudo isso antes de fechar a janela partidária. O Novo teve a saída
de quadros importantes, como o Roque, né, o Reni Roque, em São Paulo, deputado estadual, foi para o Podemos, justamente para dobrar com o Moro, ele vem a senador. Teve a saída, mas a volta ao mesmo tempo do Alexis, de São Paulo também, que é deputado federal, e aí eu soube que não deu muito certo as conversas que teve em outros partidos, e aí decidiu continuar no Novo, viu que para ele era o melhor ou o menos pior. Então, é um partido que ainda está se encontrando a nível nacional e tem muito caminho pela frente, e tem muitos nomes que eu admiro lá dentro, assim como em quase todos os partidos, não todos. Uhum, uhum, Então, nacionalmente, essa é a minha visão hoje. Não vou uhum. falar muito da esquerda, já dei minha opinião sobre o Lula, que não vai ser candidato por isso, e muita gente tem me dito que é, vê razão no que eu falo, vê coerência nessa minha teoria. Outros querem ainda insistir que o Lula vai ser sim candidato. Eu fiz até um tempo atrás uma live onde o assunto acabou também entrando por esse aspecto. E eu concordo plenamente contigo. Eu vejo que o Lula, ele, na última hora, vai retirar a candidatura. Eu também Eu também acho. concordo contigo. Por uma questão que diz respeito à própria trajetória do Lula. Né? Uhum. Vamos lembrar que, primeiro, o Lula conhece a rua. Né? E tá com medo Enfim, da rua. abstraindo, né, aspectos negativos do Lula, que são em abundância, são em números colossais, né, e poderemos ficar Uhum. aqui historiando os pontos negativos desse ex-presidiário, né? Mas o fato é que ele consegue sentir a temperatura da rua, ele consegue Uhum. perceber o que está acontecendo na rua. Uhum. E, ao mesmo tempo, sabendo disso, tendo a experiência que ele tem, ele não vai para a rua. Né? Uhum. Ora, não vai para a rua por quê? O líder das pesquisas, aquele que estaria ali de modo colocado, né, não vai para a rua, não enfrenta. Não, vamos fazer um teste, desce ali em São José, no ABC, São na cidade, em Bernardo. São Bernardo ali, desce ali em São Uhum. Bernardo, no prédio, caminha até a esquina, vamos comer um Um sanduíche pastel. ali na padaria, vamos comer um Um pastel ali na sanduíche padaria, de né? mortadela. Vamos comer um sanduíche de mortadela ali na esquina para ver se aglomera a gente. Quer dizer, ele se nega terminantemente a ir para a rua. Vai para o Nossa. México fazer discurso, ameaçar os investidores que eventualmente participem do leilão da Eletrobras, vai ao México fazer, enfim, ameaças, né, à economia brasileira e não vai na esquina ali comprar um refrigerante, quer dizer, no caso dele uma cachaça, né, mas comprar um pastel, um sanduíche de mortadela para ver quanta gente aglomera. Quer dizer, então, um cara que tem medo da rua, um cara que não vai ao encontro da população, ele sabe que essas pesquisas são mentirosas. Aliás, Lula não confia em pesquisa. Né? E evidentemente que o Lula ele tem a exata noção de que se ele disputar, ele tem grande chance de não ganhar. E ele não quer encerrar a vida política dele, porque evidentemente essa seria a última eleição de Lula. Ele não quer encerrar a vida política dele com uma derrota para Bolsonaro. Né? Então, O mais inteligente que ele pode fazer, Rodrigo, na minha opinião, assim, politicamente falando, caso ele realmente queira ser candidato, que ele seja candidato ao Senado. Aí ele vai ganhar, acredito, tranquilamente. Acho que é o Serra que perde o mandato esse ano em São Paulo.
Então, acho que para senador, o mínimo que ele deve ganhar é senador. É, Uhum, o mínimo e o máximo. uhum, Deputado federal, obviamente, que ele não vai ser. Analisando friamente, tá? Sem ideologia, sem nada. Se ele realmente uhum. quer um mandato, o ideal para ele é ser senador. Acho Mas que. eu acredito que aí há uma outra questão que é o ego. Não é? Pois é, Ah, essa é a questão. Mas aí que tá. A Dilma foi candidata a senadora, ficou em quarto e quinto lugar em Minas Gerais, em 2018. Então, é, eles talvez tenham esse receio, né? Ah, se eu vier senador, pode acontecer o mesmo que a Dilma. Mas só que são casos diferentes. A Dilma foi impeachmentada. O Lula, a máquina do PT consegue eleger o Lula com bastante dinheiro para senador. Para presidente, acho muito difícil. Mas se uhum, eles querem realmente bater de frente aí com o atual governo, para ele é uhum, melhor ser senador, porque pelo menos ele vai ter um palanque por 8 anos para ficar batendo. uhum, uhum. É, Mas acho muito difícil que ele eu seja, tá? Eu acho muito concordo com difícil, você. acho muito difícil Assim, e volto a insistir, a Lula não vai ser candidato, não vai eu ser também acho candidato. que não, acho que não. Na última hora ele Eu tira também acho a que ele candidatura porque vai ele sabe que inventar ele vai perder. algo de saúde, vai dizer, alguma coisa ele vai inventar. Vai ter Para um tentar acidente, alguma uma saída, coisa. vai tentar alguma saída honrosa, dizer Exato, que não concorre por algum motivo de saúde exato. e sair da disputa. E sabemos Não que vejo. muitos É, já fizeram isso na vida e ele não seria o primeiro e também não vai ser o último. é. Então, E no caso de Lula não concorrendo, quem polariza com Bolsonaro? aí que tá, né? O Bolsonaro precisa que o Lula seja candidato. Para o Bolsonaro, como o Bolsonaro é um político polêmico, ele se alimenta, evidentemente, da polêmica. Né? E o melhor adversário, claro, é, sem dúvida nenhuma, o Lula. Mas na inexistência dessa candidatura, na desistência do Lula dessa corrida, ah, você acredita que quem seria o principal adversário do, do Primeiro Bolsonaro? teria que ver quem que o Lula colocaria para ser o candidato dele. Poderia ser o Haddad, não sei. Teria que ser alguém que tenha sido candidato, pelo menos nas últimas eleições para cá. O Ciro não vai ser o candidato do Lula, então. E o PT também não vai deixar de ter candidato. Ou vai ter um candidato apenas por ter, não sei. O Haddad vai se prestar de novo a esse papel, esse papelão de última hora, já na campanha dizerem que é ele o candidato. Isso ficou meio feio para ele. Acho que ele ficou com vergonha até hoje. É, mas tirando a esquerda, quem vai tentar polarizar com ele é o Moro. Mas o Moro vai ter força e voz para polarizar com ele? Não sei também, acho muito difícil. Esse é outro que eu acho que não consegue emplacar a sua candidatura. Não vejo o Pois Moro é, candidato. Não vejo o Moro pois candidato. é, eu também não vejo, como eu falei no começo, acho que ele vai acabar vindo federal ou senador pelo Paraná. Uhum, uhum, Mas será mesmo que ele vai desistir? Se o Lula cair, ele pode voltar com a ideia de ser candidato. Entende? uhum, A gente tem um cenário, uma, uma nuvem cinzenta na nossa frente que em 3 meses tudo tem que ser resolvido, 3, 4 meses. E daqui uhum. a 5 meses, literalmente hoje, daqui a 5 meses, começa a caminhada eleitoral desse ano, dia 16 de Sim. agosto. Sim, Então, e as janelas, o prazo de filiação termina agora, começo de abril, né? Ou dia 2 de seja, abril. né, o arranjo todo, né? O arranjo todo Exato. precisa estar claro no dia 2 de abril. Dia 3 No já dia não dá 2, 3 mais. de abril, a gente vai saber quem está em qual partido, Uhum, uhum, que é um grande passo. Agora, estar no partido não significa que vai ser candidato. Você pode estar afiliado e não ser candidato. Eu posso estar sim. afiliado e não ser candidato. Todo mundo que é Falar em filiado, estar afiliado, você está afiliado em algum partido? eu sou Tá. do PCP. E aí, conhece esse partido? PCP? Não, É. não.
Partido Carlos Portinho. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Então, eu sou um grande, eu não tenho nenhum cargo público, tá, Aham. Rodrigo? Não estou nomeado em nenhum lugar, já estive, já fui da gestão pública, você bem sabe disso. Uhum. Fico muito feliz pela minha história na gestão pública. Até hoje tem gente que me liga para agradecer e continuar pedindo para olhar por eles, né? Eu trabalhei sempre na conservação pública da cidade do Rio de Janeiro, o que me fez olhar a cidade de outras perspectivas. Trabalhei na conservação e meio ambiente, trabalhei na Conlur, trabalhei na Rio Luz. Na época que eu era da conservação, a Fundação Parque Jardins era nossa, a Rio Águas era nossa. Então, assim, graças a Deus eu consegui ter uma amplitude, uma visão ampla do que é a conservação da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu brinco que eu trabalhei com asfalto, com poda, com luz, com lixo. Assim, eu mexi diretamente com o dia a dia do cidadão. Uhum. E mas eu ano passado, né, eu que estou ali acompanho a caminhada do Portinho, senador, desde antes dele ser eleito suplente a senador, já frequentava a casa dele e vice-versa. É, no ano passado falei para ele que não queria ser nomeado em nada num determinado momento, abrir a mão disso, que todo mundo sempre quer ser nomeado, eu estava abrindo mão por algumas razões, entre elas porque eu acredito, Rodrigo, que todos aqueles que estão décadas e décadas, anos e anos, de nomeação em nomeação, vai para lá e vem para cá, um dos problemas da política estão aí, que eles se Uhum. vendem, é um vício. Uhum. Então, eu sempre falei e sempre tive absoluta certeza que eu não dependo da política para viver, nunca dependi da política para viver, então decidi focar pelo menos um ano e meio na gestão privada. Então, Uhum. eu Uhum. sempre tive a minha empresa, tenho mais de uma empresa em diversas áreas, então estou focando no meu crescimento empresarial e certamente no futuro vou estar bem organizado para poder me dedicar de novo, full time, à vida política e poder, quem sabe, servir a população de dentro. Agora estou servindo de fora, porque Tá sendo certo. presidente do Conselho de Jovens da Associação Comercial, sendo vice-presidente da Associação Comercial, eu estou servindo de alguma maneira. Sem Óbvio dúvida, que sem de dúvida. um Uhum. núcleo, de uma bolha, mas que dá para movimentar bastante coisa. E no cenário estadual aqui, como é que você vê acho que se o cenário federal está confuso, o estadual está ainda mais, né? Como é que É, você percebe, como é que você percebe essa batalha no âmbito do Rio de Janeiro? Rodrigo, é uma pergunta que parece ser fácil a resposta. Eu poderia falar assim, não, eu acho que o governador Cláudio Castro vai ser reeleito. Mas eu realmente acho, tá? Não sei se de primeiro ou segundo turno. O Cláudio tem feito uma coligação com, com diversos extremos da política, o que para governar pode ser bom, mas para ser candidato é péssimo, porque ele não sabe a quem que ele vai responder. Vai chegar no primeiro dia de campanha, ele vai falar que ele defende a coisa A. No segundo dia de campanha, ele defende a coisa B. No terceiro dia de campanha, ele já não sabe se ele defende a A, a B ou a C. Então, ele precisa tomar. Meu pai sempre me falou muito isso. Você tem que tomar um lado. Você tem que ter um lado e vai embora. Não importa quem você vai decepcionar. Mas o Cláudio, por enquanto, tem feito medidas satisfatórias no governo do Estado, num geral, tem buscado melhorar os investimentos. Isso eu posso falar com perspectiva como empresário e um representante do setor, né? Tem buscado dialogar com o setor empresarial, seja ele qual for, com sindicatos, seja patronais ou laborais, e a gente tem que tirar um pouco, às vezes, essa rejeição que temos aos sindicatos. Tem alguns que realmente se propõem a trabalhar, a ajudar, e obviamente a gente sabe que tem outros que são péssimos
que não servem para nada. Isso aí a gente não tem como negar. Mas o Cláudio, eu acho que tem os dois pés na frente da corrida. O Freixo, eu acho que ele não é candidato a governador. O Rodrigo Neves ainda não consegui identificar se ele realmente vai ser candidato a, a governador. Eu acho que o Rodrigo, de última hora, ou vira vice do Santa Cruz, se é que o Santa Cruz vai ser Foi anunciado o aí essa candidato, né? semana, né? Mas Mas anunciado. O Santa Cruz ele dá no máximo traço, né? Pois é. O, Então, o, acredito que o Santa Cruz chega a ser anedótica, é Pois uma é, mas candidatura anedótica, né? o Eduardo Paes quer isso, né? O Eduardo Paes quer alguém que não vai ganhar. Que nem ele fez em 2016 com a prefeitura, ganhou o Crivella e ele voltou tranquilamente em 2020. Então ele quer alguém que não vai ganhar, o Cláudio deve ganhar, não poderá ser candidato a uma reeleição, então ele vem competindo pau a pau com quem for candidato junto com ele. Então, o Eduardo Paes deve ser candidato à reeleição de prefeito em 2024. Está na porrada aí se vai ser o Caiado, o vereador, Pedro Paulo ou Marcelo Calero. Hoje tem esses três nomes para vice. Prefeitos para, em 2026, retirar o seu nome, renunciar e poder ser candidato a governador. Então, o cenário hoje é esse. O Cláudio tem a grande chance de ganhar, até porque ele está na composição de um partido que tem o presidente da República, que vem para a reeleição. Ele tem os três senadores do Estado no seu partido. O Romário vem para a reeleição. O Flávio está apoiando muito ele. E o Portinho é o líder do PL no Senado. Então, o Portinho tem feito assim... não é porque é meu amigo, não é porque eu realmente acompanho o trabalho de todos os nossos senadores do Rio e de diversos outros senadores do Brasil inteiro. E o Portinho tem feito um trabalho brilhante como líder. É o único que defende o Rio de Janeiro no Senado. E depois de 10, 12 anos, o Rio de Janeiro voltou a ter uma cadeira na liderança. Então é fundamental para o Rio tudo que ele tem feito, mas enfim. Acredito que esse é o cenário do Rio de Janeiro, Estado. Você acha que o Romário consegue renovar a cadeira ou a gente vai ter alguma surpresa no Senado? Quem são as surpresas para ser... O Roberto Mota vai ser candidato a Senado? Não. Roberto Mota entrou para o PL, anunciou, acho que ontem, Não vi. que vai ser candidato pelo PL, se não me falha a memória, a deputado estadual. Então, Essa é a notícia que eu tenho. Não sei se isso confirma ou se ele vem a federal. Confesso que não sei. O Mota veio, né, que nem com você, a gente vem conversando, né, há muito tempo, grandes e queridos amigos, você e o Mota. Eu uma hora ouvi que o Mota ia ser governador, uma hora ouvi que o Mota ia ser senador, uma hora ouvi que o Mota, da boca dele, não seria candidato a nada, aí depois ele vira senador de novo. Então, assim, eu fiquei perdido na posição do Mota, confesso. Fico feliz que ele tenha se decidido a ser candidato a um excelente quadro, que nem você, Rodrigo. Acho que ambos seriam bons nomes na política fluminense. Então, assim, a Bia Mello, querida Bia Mello, comentou aí se o Molon vem para o Senado. A tendência era que o Molon viesse para o Senado, mas quando ele vê que o Freixo já não vai ser mais candidato a governador e que o partido dele não tem propulsão no Estado para lançar uma candidatura a senador sem o risco de perder, porque esse ano é uma vaga para senador, então fica muito difícil o Molon, na minha opinião, ser candidato a senador. Me dou, inclusive, muito bem com ele. Já dei minha opinião pessoal para ele, que ele deveria vir candidato à reeleição se ele não queria perder o mandato. Mas caso ele realmente queira perder o mandato, ele vem candidato a senador e vai ficar aí 2 ou 4 anos sem nada. O que também é muito bom, porque ele é de esquerda e
para mim tem que acabar Sim, a esquerda. Apesar que eu, é bom ter esquerda de oposição, tá bom? é, É bom eu, ter esquerda de oposição, porque um governo sem oposição é uma ditadura. Então é bom ter certamente, esquerda. certamente. Então, e o Moro, Eu, pelo eu, menos, é um eu, cara eu que estive, dentro do perfil dele é inteligente. eu nunca tive nenhuma conversa mais reservada com o Molon, mas eu guardo com muito carinho um debate que eu tive com ele nos pilotis da PUC, na eleição de 2014, que foi uma verdadeira luta de boxe. Foi, Imagino. foi, foi muito bom. Tem na internet, tem na internet. Isso se botar lá no Google, acaba achando. No meu próprio canal lá tem lá esse vídeo. Vou buscar depois. E foi um debate. À época, em 2014, eu fui candidato a deputado federal. E aí se teve lá o Molon e também um candidato do PSOL, que é professor universitário, que agora não me recordo exatamente o nome dele. Ele era deputado federal, estava lá concorrendo à eleição à época. Chico Alencar, exatamente. Que Chico inclusive Alencar. anunciou essa semana que pretende ser candidato a deputado federal. E aí Então, tivemos lá um debate no Pilotis da PUC e foi um verdadeiro quebra-pau, né? imagino. Foi uma Teve luta de boxe, uma luta de boxe total, né? Teve um O, debate em 2018, num colégio lá na Ilha do Governador. Estávamos eu, como deputado federal, o Bruno Casuhiro, que eu acho que você conhece, hoje sim, sim, secretário de sim, sim. Turismo, né? Na época ele era candidato a deputado estadual. Estava o Flávio Serafini, né, do PSOL, a Thalita, então vereadora em Niterói do PSOL, hoje Thalita, esqueci o sobrenome dela, eu também não faço questão de lembrar o sobrenome dela, mas a Thalita. E também esteve presente o Robson Leite, do PT, e o vereador do PT, que foi padre, Eu sei quem é, o aquele baixinho, amaldiçoado. Exatamente, eu sei quem é. esqueci, Raymond, o Raymond. Raymond. Raymond e o Robson Leite saíram rápido do debate, não sei porquê, viram que ia esquentar, foram avisados que ia esquentar a chapa, e eu e o Bruno, inocentemente, ficamos até o final. Aí o Flávio e a Thalita, nas considerações finais, idiotas como não poderia, e desculpa, assim, deram bobeira no debate, porque eles não perceberam que eu e o Bruno a gente ia falar depois. E eles começaram a bater na gente e nos partidos. Eu estava no PSD, o Bruno estava no DEM, falando que nós éramos partidos golpistas, que nós apoiamos o golpe, que nós isso e aquilo. E a nossa resposta foi muito simples. Flávio e Thalita, nenhum de nós dois nunca tivemos mandato. Nenhum de nós dois nunca pudemos botar a nossa voz realmente no microfone e dar as nossas posições. Mas vocês dois têm mandato, um de vereador, outro de deputado estadual. O que vocês fizeram pelo povo? Não é só ficar levantando cartaz no plenário, não é só levantar, fazer balbúrdia e tal. Então, assim, eu acho genial esses debates em escola, em universidade. Até Eu sei o porque que a você passou, porque... esquerdalha tem problemas mentais, né? Pois é, então Uma eles querem dificuldade, acusar, e aí? E uma aí? dificuldade muito grande de estabelecer correlações de causa e efeito. O Pois sujeito é, tem. mas a nossa resposta foi tão, assim, desculpa me achar um pouquinho, mas foi tão bonita, Rodrigo, que a minha e do Bruno, que eles pediram direito de resposta, e sabe qual foi a resposta? Vocês não têm direito à resposta, porque eles não atacaram vocês como vocês atacaram eles. Então, assim, vamos atacar as ideologias, não as pessoas. Então, o que eu falo para a esquerda é isso. Mas a esquerda ela sempre tem o argumento ad hominem, né? Sempre busca detratar o mensageiro ao invés de se contrapor à mensagem, né? Com certeza. Isso é típico do debate esquerdista. Com E certeza. para a gente finalizar aqui, meu amigo, que a Mas gente já? daqui a pouco já está chegando a 1 hora de prosa, Poxa. senão a gente se expande aqui
Esse é um prazer. Eu queria ver com você, né, sugerir que você, agora que desenvolve essa importante missão na associação comercial, eu me recordo que em 2014 eu fui candidato a deputado federal à época o núcleo de jovens empreendedores promoveu uma série de debates com candidatos a deputado federal e, e fez lá uma série de indagações, de movimentos, uh, perguntas, enfim, a uma série de deputados, de candidatos, né? Então, eu participei de uma dessas sequências e sugiro ao amigo que seria muito interessante que a associação comercial, em especial os jovens empreendedores, pudessem reeditar essa praxe, né? Reeditar esse tipo de evento, até porque a Associação Comercial do Rio de Janeiro, como sendo a mais antiga associação comercial do Brasil, desde 1809, né, com a chegada aí, logo depois da chegada de Dom João VI, é um importante ator político, né, um importante ator nos debates do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Então seria extremamente interessante isso. E aí eu queria colher, para a gente finalizar, como é que tem sido essa tua experiência à frente da associação comercial e quais são, digamos assim, os próximos passos, né, nessa dinâmica da associação comercial. Rodrigo, com certeza você pode contar que pelo menos o esforço, mesmo que não seja na associação, eu vou tentar fazer alguns debates entre estaduais e federais, seja em restaurantes, a gente vê como fazer, às vezes é melhor de noite, aí de noite a associação já está fechada. A gente busca a melhor maneira de articular isso. Eu acho fundamental que os jovens e os outros conselheiros também possam ouvir deputados estaduais e federais, indicados até mesmo pelos conselheiros, porque não sejamos tolos, lá um monte de conselheiro tem os seus próprios candidatos, né, que apoiam, financiam. Então, acho que tem muito a agregar, que eles possamos abrir essa porta para o máximo possível. Isso com certeza vai ser colocado em pauta junto ao Josi, ao presidente, para que ele possa dar o aval. A associação já vai começar agora, se eu não me engano, dia 29 de março, a receber os pré-candidatos a presidente, ok? O primeiro vai ser o Moro, dia 29 agora. Não sei a agenda completa, a ordem da agenda, e também os pré-candidatos a governador. Então, que já é de praxe que passamos. E na época da campanha, normalmente se convidam os candidatos a governador de novo. Primeiro a pré, enfim, cada presidente faz de uma maneira. Mas, com certeza, todos, sem exceção, sem distinção de partido político, ideologia, sempre são convidados, tanto o presidente quanto o governador. Sempre fui favorável também a levar os senadores, candidatos a Senado, que são poucos. Então, mesmo que seja numa reunião de conselho diretor, etc., são menos, então dá para... O senador é o representante do Estado no parlamento, em Brasília. Então, é fundamental que a gente tenha esse diálogo com eles também. E, obviamente, né, os candidatos a deputados, e em 2024, 2028, os vereadores também. Quanto à minha experiência, faz um mês amanhã que a gente retomou o conselho. Então, a gente ainda está... O conselho estava inativo por 4 anos. Nós ainda estamos remodelando, vendo as melhores práticas de horário, de dia da semana, etc. Já temos graças a Deus, mais de 50 jovens da cidade inteira interessados em participar.
Eu desde o começo falei duas coisas. Não é um clube dos amigos do Pedro, seria muito fácil montar, e também não é um clube da Zona Sul, onde pensam que está a maioria dos empreendedores, líderes, empresários até 35 anos, que é o nosso limite no Conselho de Jovens. Temos jovens da Zona Norte, da Zona Oeste, dos extremos dessas regiões, tá bom? Bangu, Campo Grande, Santa Cruz. Tem jovens de lá conosco já. E também, obviamente, tem jovens de Ipanema, Leblon, Laranjeiras, no meu caso, São Conrado, Barra, tem do centro, do próprio centro, tem da cidade toda. E por que eu quis fazer, acho importante, quis fazer essa mistura? Porque líderes e empresários têm que estar juntos desde o começo. De nada adianta no futuro termos novos deputados, vereadores jovens, secretários municipais e estaduais e não conhecerem a associação comercial e a sua importância para a sociedade. Então, lá no Conselho nós temos 4 vertentes. Formar, informar, transformar e inovar. Então, com esses 4 propósitos é que a gente vai guiar o nosso trabalho no Conselho. Semana que vem já vamos ter uma segunda reunião dos conselheiros e aí a gente vai começar a delimitar os eventos, os encontros, etc., que vão ser abertos. São focados nos jovens, mas vai ser aberto para a sociedade em geral. Tá ótimo, maravilha, maravilha. Meu amigo, bom saber de todas essas novidades da tua vida, bom ter conversado contigo. Falamos aí sobre desde questões internacionais até os nossos cenários federal, estadual, enfim. E falamos também, desculpa te interromper, tem uma frase, né, muito famosa, pensar global, agir local. Exato. A gente falou também do local, a gente está pensando global, mas agindo local. Exato, então, exato. Então, agradeço imensamente e vamos ver se a gente começa a ter uma agenda mais frequente de bater esses papos, porque eu gosto muito das tuas leituras de cenário e a gente possa ir... Aprendi muito com você e continuo aprendendo. Obrigado. E a gente possa ir focando em assuntos mais específicos nas nossas próximas conversas para poder... gerar aí um conteúdo bom para aquele pessoal que te segue e o pessoal que me segue nas redes sociais. Tá joia, meu nome? E vamos ver se a gente combina de se encontrar pessoalmente, tomar um café, te faço uma visita lá na Associação Comercial. Depois me diz os dias que você está lá e a gente te faz uma visita. Tá bom? Vai ser um prazer te receber lá, te agradeço muito. Você, sem saber, matou uma saudade minha, porque eu estava com saudade de fazer uma live. Então, eu que já fui candidato em plena pandemia, muita gente aqui que tá nos acompanhando. A minha mãe está aí online assistindo. Opa, a Bia Mello, então também está aí assistindo. O Wagner, que é professor de golfe, está aí assistindo. Então, você matou uma saudade da minha época de pré-campanha e de campanha. Eu lembro que o meu último ato de campanha foi fazer uma live. Então, faltando horas, que eu não podia mais fazer nada de campanha, fui lá e fiz uma live. Então, desde então, não tinha feito. Você matou a minha saudade, te agradeço muito. Me coloco, como sempre, à sua disposição. E vamos marcar assim o nosso café lá na associação, onde você quiser. Tá joia, valeu. Um forte abraço, meu nobre. Boa noite para você. Um abraço. Tchau, tchau.